Amém. Aproveita que a gente está de pé, na sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 23, verso de número 11. Aleluia. Enquanto os irmãos vão procurando aí Atos 23, verso 11, quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel. Só tem uma queixa a fazer, né? Eu participei da história da igreja há 6 anos atrás, ele só me chamou agora, depois de 6 anos. Estava ali o pastor Walter Leite, que é um amigo nosso, né? Me pediu uma ajuda, pastor, me ajuda aí que eu vou emancipar alguns homens de Deus que Deus está mandando que eles tenham, né, autonomia. Aí ele estava ali e graças a Deus é muito bom vir aqui e saber que Deus está no controle dessa casa. Para um abraço, né? Nosso presidente, pastor Celso Brasil, estava há pouco tempo agora, passou por uma cirurgia, então está um pouco mais difícil poder estar andando, mas eu glorifico a Deus por esse ministério, meus companheiros, Deus abençoe. Estava orando à tarde, hoje para uma palavra, minha família não pôde estar, aqui na igreja lá tem festa, as crianças, né? Então fiquei lá um pouco, depois vim para cá, mas eu glorifico a Deus pelos homens que já ministraram a palavra do Senhor. Aleluia. E Deus botou essa palavra no nosso coração e eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Né? William, obrigado, né? Obrigado, tá, William? Aqui, meu irmão. Bem-aventurado varão que corta o cabelo igual o pastor da igreja. Eu sabia que ia vir aqui e fiquei igual o chefe. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Atos 23, verso 11, ele vai dizer assim, olha, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, em outras versões, tenha coragem, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Você pode fazer um favor hoje, fique tranquilo, vou pedir você bate pro seu irmão, sacode seu irmão, balança seu irmão, mas um favor não faz mal a ninguém, né? Na verdade, 6 anos, a gente é uma criança ainda, 6 anos, né? Então dá para fazer isso. Eu preguei lá ontem em uma igreja que estava em 80, então já está, né, um pouco mais, não dá, né? Mas 6 anos dá. Vire para esse crente aí, por favor, pegue na mão dele, desse santo aí, fala assim, irmão, você vai sentar. E o tamanho do glória que você der. Vai ser o tamanho da vitória que você vai ter. Pode se assentar. Mas já 2 pregadores passaram, então acredito que eles já falaram lá, mas a gente vai voltar lá. Mas o importante é que eu creio que Deus já está falando conosco, vai continuar falando conosco. E eu creio, irmãos, que quando nós olhamos esse texto, Atos capítulo 23, tem tudo a ver com essa igreja, você já vai entender rapidinho. A Bíblia diz para você entender o 23, vai ter que voltar para o 22. Por quê? O apóstolo Paulo, nesse período aqui, está preso agora por uma autoridade máxima religiosa daquela época chamada Sinédrio. O Sinédrio, irmãos, tinha o poder de prender, soltar, de interrogar, de fazer o que queria com as pessoas. O apóstolo Paulo está sendo interrogado. A Bíblia diz que quando Paulo começa a se defender, o homem está sendo interrogado, e quando ele vai se defender, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, chamado Ananias, manda esbofetear o apóstolo Paulo. Pensa você, irmão, está sendo acusado de forma injusta, de uma forma que você só está pregando a palavra, ensinando a palavra, e quando você vai abrir a boca para se defender, você ainda é esbofeteado. Assim é na nossa trajetória cristã. Na verdade, uma igreja que tem já 6 anos de emancipado, porém já tem muito tempo nessa caminhada, nós vamos ver que o inimigo se levanta para nos parar, nos amedrontar, fazer com que possamos recuar, mas eu glorifico a Deus que ainda que Ele tente nos parar, essa igreja está de pé. Porque falando aqui já que é o Senhor que nos dá vitória, é Ele que nos sustenta e continuará sustentando para a glória e honra do nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é rápido, não é preparado. Então, irmãos, eu creio que essa igreja só está de pé e permanecerá de pé, porque é o Senhor que tem sustentado e continuará ajudando essa casa. Eu fiquei vendo Jesus uma certa vez, quando começa a pregar um pouco mais forte, sendo um pouco mais rígido, os discípulos começaram a se desanimar, e aí alguns foram embora, aí ele vira para o seu colegiado e diz, e vocês vão ficar, vão embora? Como é que vai ser? Na verdade, a Bíblia diz que Pedro se levanta e fala assim, Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tem palavra de salvação. Então, irmão, não tem outro caminho, não tem outra alternativa, não tem outro jeito. Uma igreja séria, que viva pela palavra, que prega a palavra. Vai ter momento, irmãos, que vai vir mel, mas vai ter momento que tem que apertar um pouco mesmo. Por quê? Porque uma igreja séria, irmãos, ela não está preocupada com o que o mundo vai falar. Ela está preocupada em como nós vamos estar aqui dentro. Aqui dentro tem que ser lavado, passado e seco no sangue do Cordeiro de Deus. Por quê, pastor? Nós precisamos entender
é Jesus? O mesmo Cristo, no mesmo Evangelho, ele vai fazer uma pergunta para os seus discípulos assim: o que diz o mundo ser o filho do homem? Aí uns vão dizer, um diz que tu és Elias, outro diz que tu és o Batista, outros diz que tu és um dos profetas. Ele vai dizer, tudo bem, o mundo não me conhece, não sabe quem eu sou, mas e vocês? E você que conhece ele? A preocupação de Jesus não é com o que o mundo está falando dele, mas a preocupação dele é: e vocês que foram comprados pelo meu sangue? E vocês que já sabem que eu salvo, que eu curo, que eu liberto? O que eu sou para vocês? Se eu sou um garçom que serve quando você está precisando de alguma coisa? Se eu sou aquele que quando você precisa bater a porta para abrir? Eu vim nessa noite para te dizer, irmãos, Jesus é tudo que nós precisamos. Sem Jesus não dá, sem Jesus não tem jeito, sem Jesus não tem solução. Faça como Davi quando ele falou: Senhor, o meu maior patrimônio não é o meu palácio, não é a minha riqueza, tu és o meu maior patrimônio, tu és tudo que eu preciso. E se você crê, irmão, que o Senhor é tudo que você necessita, por favor, levante sua mão e eu ao nome de Jesus. Que nós precisamos. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós ficamos com o pensador que ele vai dizer que nem um vento serve para um porto que não sabe a que porto quer chegar. Tem gente, irmãos, que não sabe para onde vai, o que é da vida, então ele fica tirando tudo que é lugar. Nós temos um objetivo, irmãos, e o nosso alvo é o céu. Nada é mais importante nessa terra do que a caminhada para o céu. Não é igreja, não é carro, não é casa. Irmãos, o céu é mais importante do que tudo que nós temos nessa vida. Pastor, então por que o senhor leu esse texto? Bota para mim, por favor, para os irmãos acompanharem. Quando você vê Atos 23, verso 11, a Bíblia diz que na noite seguinte, então quer dizer que o apóstolo Paulo, depois de ser esbofeteado, depois de ser humilhado, passou uma noite ainda, penso eu, né, conjecturando. Imagina, irmão, pregando a palavra, falando do amor de Cristo, e você ainda passa uma noite na prisão. Só que a Bíblia diz, irmãos, que uma coisa muito interessante: por que essa igreja não vai parar? Por que essa igreja vai permanecer de pé? A Bíblia diz que quem vai visitar é o apóstolo Paulo, não é um anjo, não é um apóstolo. Ele vai dizer na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor. Por que essa igreja permanecerá de pé? Porque quem está sustentando essa igreja é o Senhor. Por que você não vai parar? Porque é o Senhor que está conosco. E quando te pararmos na vitória, sabe por que o pastor Samuel vai continuar caminhando com os seus obreiros, com a igreja? Porque é o Senhor que sustenta essa casa. Não importa o que o inimigo faça, nós permaneceremos de pé, porque é Ele que nos sustenta. Como disse Isaías, irmãos, quando ele declara verso 43, se passares pelo fogo, a chama não te arderá. E se passar pelas águas, você não vai afundar. Por quê, pastor? Porque eu sou o Senhor que estou em você, por onde quer que você andar. Eu não sei, irmãos, como é que está a tua vida, como é que você cruzou aquela porta, mas uma coisa eu sei, que é o Senhor que tem nos sustentado e continuará nos sustentando para a glória dele. Quando olha a Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que quando Davi vai assumir todo o trono de Israel, até então Davi só reinava até Hebron. Só que Davi agora vai ser convocado para reinar sobre todo Israel. A Bíblia diz que Davi não mandou recado para ninguém, não falou mal de ninguém, não se levantou contra ninguém, porém os filisteus, quando souberam, se levantaram contra Davi. É assim, não é, irmãos? A gente não se mete na vida de ninguém. Só que o inimigo a toda hora quer nos espalhar, quer nos amedrontar, quer botar empecilho. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando os filisteus se organizam para poder vir contra Davi, eles vão se reunir num vale chamado Vale do Gigante. Qual é o nome? Outra coisa, né? Vale do Gigante. A Bíblia diz, irmãos, que os filisteus se reuniram no vale e Davi está de cima, olhando para o vale, dizendo: e agora, eu vou ou não vou? O que Davi vai fazer? Davi primeiro ele vai orar. Davi não vai usar o terreno ao seu favor, dizendo: eu estou em cima, eles estão lá embaixo, é só descer da capela, fazer alguma coisa e a gente vence a peleja. Só que Davi vai para uma coisa chamada joelhologia. Davi vai para a oração primeiro e Deus assim: vai, porque desta vez eu serei contigo. E cada homem de Israel será como 7 contra os filisteus, porque eu irei com uma corrente de muitas águas. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Já que o texto diz que quando Davi desce
24. Davi orou, Deus mandou ele descer no 23. No 24, mesmo versículo. Os inimigos vêm, é o mesmo inimigo, vai para o mesmo território, é o mesmo vale. Irmãos, aí eu costumo dizer, ontem foi uma bênção, não foi? De manhã foi uma bênção, não foi? Mas cada culto é uma peleja diferente. Cada culto é uma batalha diferente. Ontem foi bênção, eu creio que foi. E hoje de manhã foi bênção, eu sei que foi. Agora eu creio que está sendo uma bênção. Mas amanhã vai ser melhor que hoje. Porque cada peleja é o Senhor que nos dá estratégia. É o mesmo vale, é o mesmo inimigo. Só que Davi não é bom. Davi vai assim, eu vou lá, é o mesmo inimigo, eu vou descer. Aí Davi vai orar de novo. O que acontece? Olha o que Deus diz. Davi, dessa vez, tu não descerás. Aleluia. Aleluia. Davi desce, pastor. Com Deus ele vence, mas sem Deus ele perde. Assim é a tua vida, meu irmão. Aleluia. Posso dar só uma dica? Tem 6 anos que eu não venho aqui, então eu posso pegar um pouco mais, né? Para poder fechar o tempo. Irmãos, se você quiser, eu volto aqui um tempo atrás, daqui mais 6 anos, para te mostrar os efeitos da oração no seu cérebro. As universidades provaram, aí já que o povo gosta da ciência, que eu não sou contra ela, mas a boa ciência ela é boa para nós. Que ela provou que quando uma mulher vai ter um bebê, ela libera um hormônio chamado ocitocina no seu lóbulo frontal. Qual hormônio? Ocitocina. Se falar 3 vezes é batizado ou renovado. Ocitocina, não é isso? Então, vai ter um bebê, a mulher libera esse hormônio 1,5 ml no seu lóbulo frontal, porque o cérebro ele é dividido em 4 partes. Uma delas é o lóbulo frontal. Por que isso é importante, pastor? Porque o lóbulo frontal é o lóbulo da lógica, razão e decisão. E aí, a ciência provou que quando o ser humano pode ser crente, ser desviado, ser endemoniado, não importa. Se você fizer a posição da oração de falar com Deus, você libera 7 ml a mais no seu cérebro. Para ter neném 1,5, para orar e falar com Deus 7. Quer tomar uma decisão certa e correta, meu irmão? Antes vai para o joelho. Deus vai 7 vezes a sua capacidade neurológica, porque não sabe o que fazer, não faça nada, vá para a oração e Deus vai te dar a estratégia. O texto diz que Davi vai orar e Deus, dessa vez não descerás. Aí Davi, tudo bem, e agora? Vai ficar lá embaixo, o que eu faço? Aí Deus disse, dessa vez você não vai descer não. Porque sou eu que vou descer. Davi, dessa vez não é você que vai lutar. Sou eu que vou para pelejar. Davi pergunta, tudo bem. Eu fico olhando, o que eu faço? Ele vai dizer, você vai descer por detrás. Você vai por detrás dos filisteus. E ele está esperando Davi vir de onde? De cima, não é isso? Ele vai dizer, Senhor, e como é que eu vou saber que o Senhor desceu? Ele vai dizer, quando você olhar para a polpa das árvores, para a ponta das amoreiras, e começar a ouvir barulho de galho quebrando, pode ir, porque eu já estou na peleja, eu já entrei na batalha, e a vitória é tua, Davi, porque eu estou contigo. Você me crê no Senhor, porque essa igreja não vai parar, pastor Samuel, porque o Senhor está conosco. Nós confiamos no Senhor. Teve um exemplo, irmão, a Bíblia diz que o rei da Síria, lá no seu palácio, ficou chateado, porque ele falou assim, a grosso modo, né? Portuguesano, carioquês, tem um X9 no meu reino, tem um caguete aqui. Aí ele vê um soldado, mas por que, Senhor? Tudo que eu tramo contra Israel, o rei já sabe. Então tem um X9 aqui, porque eu não falo para ninguém. Aí o soldado, meu Senhor, não é ninguém não que é cagueta aqui não. É o Senhor que quando está dormindo começa a falar os projetos. Deus revela para o profeta que está lá em Samaria. Aleluia. O Senhor fala aqui, dorme aqui, e Deus revela lá em Israel o profeta que está lá. O rei ficou chateado, varão, e falou assim, prepara aí um pequeno exército e prende esse homem. Aí foram prender Eliseu e Geazi. A Bíblia diz que quando Geazi acorda e vai lá para fora e vê que a casa está tomada, cercada, é carruagem, é cavalo, é para prender 2 homens de Deus. Geazi, né? Fecha a porta, entra de novo. Meu rei, meu senhor, não vai lá fora não, que o negócio lá fora está estranho. Aí por nome de Deus sai lá fora. A certeza de quando você sabe quem você está ao seu lado. Existe um pensador que ele vai dizer que nas grandes batalhas
O importante não é em si a batalha, é quem está contigo na batalha. Porque a vida é uma batalha, irmão. A vida é uma guerra diária. Agora, quando você sabe com quem você está, com quem você pode contar, com quem você pode interceder, irmão, aí é diferente. Você tem mais ânimo, mais garra. Aí o profeta disse, rapaz, vou dar mais uma aula de novo. Só isso que veio para nos prender? Porque muito mais poderoso, muito mais numeroso é o que está conosco do que o que está com eles. Você vai temer o quê, meu irmão? Não tenha medo das adversidades. Por quê? Porque se Deus está conosco, a vitória é nossa. Aí o texto diz que o profeta, para mostrar que Deus era com eles, ele faz uma oração: Senhor, cega os homens. Irmão, todo mundo fica cego. O profeta pega o capitão daquele povo e leva para onde? De onde estava o profeta? Para dentro de Samaria, capital de Israel. Pastor, pensa comigo. Os homens que estavam toda vez brigando contra Israel, a Bíblia diz que ele faz toda oração: Senhor, agora abre os olhos. Quando os homens abrem os olhos, está dentro do território do inimigo, cercado por eles, e o rei de Israel assim: agora é nossa vez, agora vamos acabar com eles, agora vamos vencer eles. Ele vai dizer: não toque neles, dê pão, dê água e os dispersam em paz. Olha para cá. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que a gente quer, às vezes, uma guerra, uma pelejinha, e Deus quer nos dar a batalha inteira. Às vezes você fica perdendo tempo para ficar de picuinha e fala: irmão, continua, o Senhor está do teu lado, o Senhor está contigo. Você não tem tempo para perder tempo. Aleluia. Pastor, está falando de mim, pastor. Meu irmão, deixa eu falar. Falaram de Jesus. Ele não disse isso, que no mundo teremos aflições? Porém, tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Amém. O problema é que a gente quer se rebaixar sempre quando alguém fala. Tem gente, irmãos, que só sabe falar, mas não faz nada em prol do reino, não ajuda o reino. Irmãos, pelo amor de Deus! Aí o profeta vai falar para o rei, tudo bem, eu não gostei muito da ideia, mas é profeta, não de Deus, né? Escute os homens de Deus. A Bíblia diz que ele faz isso. Quando eles chegaram lá na Síria e começaram a relatar: olha, meu rei, olha, deram comida pra gente, deram água, mandaram a gente embora na paz do Senhor ainda. Olha, esse povo não é nosso inimigo. A Bíblia diz que nunca mais, você pode repetir, nunca mais, houve guerra entre Israel e a Síria. Pensa, o povo só vivia brigando para lá e para cá. Porém, quando Deus entra no negócio, Deus vai te dar a peleja. Nunca mais haverá guerra na tua casa, na tua família, no teu trabalho, seja lá onde for. Deus está conosco para nos dar vitória em nome de Jesus. Pastor, por que essa igreja permanecerá de pé? Porque o Senhor está conosco. Porque você ficará de pé, porque o Senhor está conosco. O segundo ponto que ele vai dizer: o Senhor aparece para ele e fala: Paulo, tenha ânimo. E outras versões que eu gosto mais: tenha coragem. Irmãos, aleluia. Deus vai na prisão falar com Paulo. Ele não vai levar água de coco, Paulinho. Sei que você sofreu, toma aqui água de coco, Paulinho. Não. Deus vai falar assim: eu estou contigo, estou do teu lado, mas tenha coragem. Aleluia, Deus. Tenha coragem. Tem gente que bota na cabeça assim: eu amo Jesus, Jesus eu te amo. Levar Jesus escrito na camisa é fácil, eu quero ver ter peito para servir a Jesus. Aleluia. Porque, irmãos, de boca todo mundo faz, de boca todo mundo é. Mas eu quero ver quando a dificuldade bater na tua porta, quando o inimigo tentar te derrubar, e você saber: eu sei quem tem um Cristo, e me cerco, ele me levantará, me ajudará, estará comigo, porque há poder no nome de Jesus. Eu quero ver como Estevão, irmãos. O único homem na Bíblia que eu vejo que morreu como Jesus foi Estevão. A Bíblia diz que Estevão sendo apedrejado, caluniado, apontado, difamado. Quando ele está recebendo as pedradas, ele está falando: Senhor, não coloca nem na conta deles a minha morte. Por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão viu os céus abertos e o Pai assentado no trono, e Cristo à destra do Pai, dizendo: eu vejo os céus abertos, é para lá que eu vou. O meu objetivo é lá, meu irmão, é lá. Aqui na terra vai ter muita dificuldade, mas eu quero ir para o céu. Você quer ir também, meu irmão? Então não se preocupe com a sua terra, tenha coragem. Para que, pastor? Para
Josué vai assumir aquele governo, irmãos, você assumir uma igreja que tem 0 membro, colocou 1 membro, você já cresceu 100%, certo? Agora, você assumir o governo de alguém que, irmão, mandou comida do céu, mandou pão do céu, abriu o mar vermelho, alguém, irmãos, que é coluna de fogo de noite, a nuvem acompanhando de dia, que a Bíblia diz que ele falava e Deus falava por ele, irmão, assumir o governo desse homem é difícil, irmão. Aí Josué, quando morre, olha o que Deus diz, assim como eu fui com o meu servo Moisés. Estou falando de um defunto, irmão, de um morto, que mesmo assim Deus trata, olha como que Deus fala, o meu servo. Não está falando do morto. Sabe o que é isso? Tudo que você faz, Deus guarda, Deus conhece você. Eu não preciso pregar mal para você pregar bem. Eu não preciso cantar mal para você cantar bem. Eu não tenho que ensinar mal para você ir bem. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. A Bíblia não diz que é comais ou bebais, façais qualquer coisa. Tudo é para a glória de Deus. Deus nos anula, não vai nos usar, irmãos. Aleluia. Se você não entender isso, que Deus conta conosco, mas se você fizer biquinho, Deus levanta outro no teu lugar. Aleluia. Aí o texto diz que Josué está com medo e fala, Josué, não tem mais de conduzir este povo. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Por onde quer que você andar, simplesmente não te afaste da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, para que prudentemente te conduza por onde quer que você andar. Ele vai dizer, tão somente tenha coragem. Aleluia. Deus não gosta de covarde. Aleluia. Você pode olhar de Gênesis Apocalipse, pode pesquisar. Não existe promessa para quem fica para trás. Não tem promessa para quem para. Tem promessa para quem vai devagar. Tem promessa para quem vai machucado. Tem promessa para quem vai mutilado. Tem promessa para quem vai se rastejando. Mas só não tem promessa para quem para e quem fica. Então o que você não pode fazer é parar. Tenha coragem para continuar. Por isso que Abacuque, quando ele vai falar com Deus, ele vai dizer, Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua obra, não é no começo, porque no começo todo mundo está animado, pastor, no começo todo mundo está junto, e não estou aqui para criticar quem foi, quem ficou, estou aqui para falar da obra. Aí ele vai dizer, Senhor, aviva o teu povo, no meio. Por quê? Porque no começo está todo mundo animado, o problema é o meio. E também não é só o meio, porque o importante é chegar até o final. Aleluia. E para chegar até o final tem que ter coragem. Aleluia. Aí ele vai no final dizendo, ainda que não haja vaca na malhada, ainda que não haja mais nada, não tenha mantimento, não tenha nem as árvores que produzam mais fruto, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Que aqui a hora passa mais rápido. A Bíblia diz que Gideão está amassando o trigo do lagar. E quem está observando esse homem de Deus? O anjo do Senhor. É uma teofania de Cristo no Antigo Testamento, você sabe disso? Está olhando e fala, varão valoroso, eu sou contigo. A pergunta que não tem caráter que todo crente faz, se o Senhor é conosco, por que ele vai ver esse mal? É assim, mulher? Cadê Jesus? Cadê Deus? Está igual quando mandaram chamar Jesus dizendo, Lázaro, o teu amigo está mal. Não fala Lázaro está mal. O teu amigo, porque se você for estudar a história, você vai ver que Lázaro era amigo pessoal de Jesus. Marta e Maria abrigaram Jesus sempre em Betânia. Então quando mandaram chamar, agora eu quero ver se é amigo mesmo. Agora eu quero ver se vai lá para comer. Se vai lá para pedir. Aqui não tem isso não, só na China. Bom, tudo que eu falo de ruim é na China. Made in China, né? Não tem crente, tipo crente, que vai lá no mercado, eu não sei que é tipo calabresa. Tem tipo leite, tipo calabresa, tudo tipo. Estão dando pra gente água com açúcar e estão falando que é leite. Não é verdade? Então, aí Gideão vai reclamar.
Se o Senhor é conosco, por que nos vê esse mal? Por que os midianitas fizeram tal coisa, aquela coisa toda? Aí o Senhor disse assim, ô Gideão, eu vou te usar. É você que vai libertar o povo. Aí, aqui não faz isso não, mas tem crente em outro lugar que fala, Senhor, bota o Samuel. Não é isso, irmão? Aqui não tem isso não, mas outro lugar tem, né? Bota o William. O William que é nada. Tô brincando, William, I love you. Então, bota outro. Aí Gideão vai dar um gráfico negativo. Por que Gideão vai ter que botar outro? Senhor, a minha tribo é a menor de Israel. Tudo bem. Aí depois, Senhor, a minha família é a menor da minha tribo. Para piorar a história, eu sou o menor da minha casa. Gideão estava achando que para Deus usar alguém, ele precisa de pedigree. Eu preciso ser filho do fulano, conhecer esse crânio, conhecer o Beltrano. Para Deus te usar, basta você ter coragem. Eu tenho que conhecer fulano, pastor Samuel. Não. Se você conhece aquele que fez os céus e a terra, Deus conhece o teu endereço, sabe o teu nome e conhece a tua história. Tenha coragem. Irmãos, quando você vai para esse texto, você vai ver Gideão reclamando. Só que ele foi assim mesmo. E aí Gideão está reclamando porque ele faz aquela seleção toda, 32 mil homens. Aí Gideão fala assim, o que é isso para tantos? 32 mil, Gideão estava chorando. Só que tem aquela peneira, de 32 mil sobrou quantos? 300. O outro estava reclamando que tinha 32 mil, imagine quando chegou a 300, ele estava tremendo, agora já era. Sabe o que é isso, irmãos? A gente não conhece os projetos de Deus. Não sabemos os planos de Deus, mas tem que ter coragem para continuar. Porque naquela época não tinha Google, não tinha como pesquisar cultura, né? Naquela época tinha que esperar alguém para te explicar alguma coisa. Sabe o que Deus estava fazendo? Ensinando para Gideão que quem dá as estratégias da peleja é ele. Aleluia. Você só tem que ter coragem. Aleluia. Você só tem que ter coragem. Só tem que ter o quê? Coragem. Só isso. Porque o resto deixa com ele. O resto deixa na mão dele. Não foi isso que Davi disse? Lançando sobre ele. Pastor, fica de pé, por favor, por gentileza. Eu vou chamar o chefe, não, né? Senão ele não chama mais. Fica de pé aqui, por favor. Olha o que Davi disse. Fica aqui, frente para mim. Bonito para mim. Bonitão aqui. Lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade. E ele cuidará de vós. O problema é que o crente é assim, Senhor, me dá vitória. Senhor, tu sabe. Senhor, tu conhece. Senhor, não foi assim não, Senhor. Irmão, ou tu deixa na mão dele, ou você não deixa. Quem é o soberano? Quem é o Senhor? O que eu sou? Eu sou um vaso na mão do oleiro. Eu sou um instrumento na mão dele. É ele que faz como ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, gostando ou não, ele é o Senhor. Aí Gideão vai falar, Senhor, o que eu vou fazer agora com 300? Então você, eu só quero um coral. Pega para cada homem, tu bota um cântaro na mão e taca fogo nesse cântaro. Porque na cultura dos midianitas, olha para cá, cada homem com cântaro na mão representava um capitão de 1000 homens. Cada homem com cântaro na mão, 1000 homens. Se Gideão estava chorando que tinha 32 mil, Deus deu para Gideão, sem ele saber, 300.000 homens. Sem Gideão saber. Deus deu para ele 300.000 homens para uma peleja que ele nem teve que lutar. Só ter coragem de obedecer e ter coragem de fazer tudo que Deus mandou. Deus disse, Gideão, quando eu mandar, todos os homens vão quebrar o cântaro e todos os músicos vão tocar as buzinas e vão gritar com grande grita. E a Bíblia diz que quando Gideão fez tudo isso, os inimigos estavam ouvindo esse barulho todo, estavam pensando, meu irmão, de onde eles tiraram 300.000 homens para lutar? Ficaram tão doidos, baratinados, um matando o outro. O que Gideão deve fazer? Só louvar e cantar o vitória. Só louvar e cantar o vitória. Irmão, tenha coragem para continuar, tenha coragem para não parar. Deus está conosco, tenha coragem. Abacuque, tenha coragem. Porque haverá tempos difíceis. Haverá dificuldades, haverá adversidade, haverá dias difíceis, porque o povo estava desviado. Aí ele vai, Senhor,
Eu ouvi tua voz e temi. Mas eu te peço uma coisa, tem misericórdia. Aviva o teu povo. Levanta o teu povo, não deixa o teu povo ficar prostrado. Acredito que essa é a oração do pastor da igreja. Senhor, toma o teu povo em tuas mãos. Aleluia. Os dias são maus. O governo é isso e aquilo outro. O povo está tão difícil hoje, irmão, pior do que na pandemia. Estatísticas mostram que na pandemia as pessoas conseguiam fazer compra. Hoje não conseguem mais. Com R$500 na pandemia você trazia um carrinho tal. Hoje com os mesmos 500 trazem metade da metade. Porque as coisas estão tudo caras, tudo assim, tudo assado. Mas a nossa confiança está em quem? É Ele que nos dá vitória, é Ele que sustenta, é Ele que ajuda, é Ele que guarda, é Ele que está conosco. O que você tem que fazer? Tenha. Para terminar, vou fechar a Bíblia aqui para essa sessão. Glória a Deus. Ele vai dizer, tenha coragem. Olha, isso aqui é profético. Por que Deus me deu essa palavra hoje aqui? Porque eu vou profetizar sobre essa igreja. E sobre a sua vida. Escute bem, não é para quem quer, é para quem crê na palavra. Tem gente que não quer nem dinheiro, então não tem problema. Mas se você crê, tudo é possível ao que crê. Ele vai dizer, porque de mim testificaste em Jerusalém. E importa que testifique também em Roma. Irmão, olha o que o texto está falando. Estamos falando de um homem que foi esbofeteado, está preso num calabouço. Só que Jesus aparece para ele fazer, Paulo, estou contigo. Paulo, tenha coragem. Paulo, te prepara. Por quê? Tu vai viajar ainda. Meu Deus. Paulo, tu vai para Roma ainda. Paulo, você não vai ficar aqui em Jerusalém não, porque da mesma maneira que você testificou, você teve coragem de pregar a palavra aqui, você vai ter coragem de pregar lá em Roma, tem uma carta para você escrever, tem um povo para você pregar. Paulo, você não vai morrer nesse calabouço, você vai para outro continente ainda. Segura aí, por favor. Por que você igreja não vai para lá, pastor Samuel? Porque existe um Deus que dá continuidade na tua chamada. Na tua família, na tua obra, na tua chamada. Deus dá continuidade onde você estiver. Se você tiver coragem, Deus dá continuidade na tua vida. Deus dá continuidade em você. Vamos ver essa noite que você não vai parar. Por quê, pastor? Deus está dando continuidade. Olha, abre a mão, por favor, se você crê, meu irmão. Só se o pastor não quer, não tem problema, meu irmão. Se você crê, eu vim nessa noite profetizar que você vai dar continuidade na chamada que Deus tem na tua vida. Pastor, lá em casa só Deus sabe, Deus vai dar continuidade nesse casamento, irmão. Pastor, minha família, Deus vai dar continuidade lá na tua família. Pastor, lá no meu trabalho, estamos mandando embora, vamos mandar embora. Deus vai dar continuidade, você vai ter empresa. Pastor, o meu ministério está parado. Deus vai dar continuidade no teu ministério. Eu não sei o que você precisa, só tem que ter coragem. Levanta tua mão para receber. Deus está dando continuidade na tua chamada, no teu ministério. Fecha a tua mão em nome do glória. A glória de Jesus. Continuidade. Olha Abacuque dizendo, Senhor, aviva o teu povo. Para quê, pastor? Para dar continuidade na tua chamada. Para dar continuidade no que tem que fazer em Israel. Aviva o teu povo, Senhor. Quando eu olho nesses irmãos, que Deus é tão especialista na continuidade. Lembra de João capítulo 11, que eu acabei de falar aqui de Lázaro? Quando mandaram chamar teu amigo, está mal, aquela coisa toda. Não é porque a gente é amigo de Jesus que a gente não vai ter luta. Não vai ter prova, a gente é amigo dele, é servo dele, é filho dele, mas irmão, vai ter luta. Só que quando mandaram chamar o amigo que estava mal, ele levou 4 dias e agora morreu. Então, irmãos, pensa você um homem que hospedava Jesus, que era amigo de Jesus, só que morreu. Porque aparentemente Jesus demorou a responder. Quando Jesus entra em Betânia, quem vem primeiro? Marta. Vem correndo. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta e Maria e Lázaro
era amigo de Jesus, pastor, mas ainda não conhecia de fato quem era Jesus. Por isso que Jesus perguntou, o seu discípulo, e vocês? O que disse o Filho do Homem? Aí, um deles vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Só que ela não sabia de fato que ela já tinha visto Jesus curar leproso, fazer cego enxergar, paralítico andar, mas nunca tinha visto o morto ressuscitar por ele. E vou te provar já no próprio texto. Ah, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido, porque o Senhor tinha curado a enfermidade dele, que era de 4 dias atrás disso. Aí ele vai, a resposta de Jesus, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. E ela continua sem conhecer ele. Que ela vai dizer, eu sei, Senhor, que no tempo vindouro, está falando do futuro, não é isso? Que naquele tempo vindouro, quando tu vier restaurar Israel, ele há de ressuscitar como todo mundo. Ele vai, não. Não é desse tempo que eu estou falando, não, meu filho. Aleluia. Aleluia. Eu não estou falando nada do futuro que vai acontecer. Ele está falando, eu estou dizendo que o teu irmão há de ressuscitar, porque ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Aí, quem sabe que Jesus está conversando com Marta e Maria? A Maria vem depois. Quando vê Jesus, se tu estivesse aqui, ele fala assim, Maria, o teu irmão há de ressuscitar, mas já é de 4 dias. Aí ele fala para ela, aonde está o defunto? Não Lázaro. Porque ele queria mostrar que ele sim tinha o poder de ressuscitar os mortos. Aleluia! Glória a Deus! Aonde está o defunto? Ela manda tirar mal de 4 dias. Maria, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Rios de água viva, não é isso que ele disse para aquela mulher? Ele vai dizer, aquele que crê em mim, aquele que sabe quem eu sou, aquele que me conhece. Eu não estou te perguntando o tamanho do teu problema, o tamanho da tua dificuldade, o tamanho da pedra. Eu não estou dizendo o tempo do processo, eu estou dizendo aonde está o defunto. Aleluia! Irmãos, e ela mostra o sangue da história toda, assim, Lázaro veio para fora. O 11 é um capítulo ruim. O homem estava mal, agora está morto. Só que, você lembra que eu falei que Deus deu continuidade na tua chamada? Na tua obra, naquilo que Deus botou na tua mão, pastor? Eu gosto do capítulo 12. Irmãos, a Bíblia diz que, como dantes, quer dizer que, como sempre Jesus faria, estava Jesus sentado à porta de Lázaro, e as pessoas passavam naquela porta e diziam, não é este o Lázaro, o homem que estava morto, que era de 4 dias, e davam glória e exaltavam o nome do Senhor, dizendo, verdadeiramente ele tem poder de ressuscitar o morto. E quem sabe você crê nessa noite, não está difícil, Deus está dando continuidade, não vai ficar morto, vai ressuscitar e vão dar glória ao nome de Jesus. Para terminar, outra mulher que eu vou ver na Bíblia aqui, a sua vida já tinha quase um ponto final. Existia uma mulher chamada Viúva de Naum. Todo mundo conhece essa história, não é verdade? Uma mulher que o marido já havia morrido. E para piorar essa história, agora o filho está morto. E o que resta para essa mulher naquela cultura da época? Prostituição ou escravidão? Pensa você, uma mulher que agora é viúva e agora não tem mais filho. E a Bíblia diz que vem uma multidão com Jesus, glorificando, exaltando, porque estava vendo os milagres, e outra com aquela mulher, que era uma multidão que estava vendo o sofrimento, a luta, o pranto, só que tem uma coisa interessante. O texto diz que havia quantas multidões? Quantas multidões? 2. É inteligente outra coisa, né, irmão? 2 multidões, certo? Multidão é uma hipérbole que pode ser um número incontável, não tem como saber quantos tinham. Porém, a Bíblia diz que eu gosto de Jesus, irmão. Todo mundo aqui não vai adorar? Sim, não vai também? Só que mesmo tendo uma multidão para adorar, ele trabalha na nossa especificidade. Deus conhece a tua necessidade. Aleluia. O texto diz que está vendo a multidão, quando tem uma mãe chorando, Jesus para. O texto diz, e vendo a. O artigo é feminino e endereçado à mulher. Tinha uma multidão ali, 2. Ele vai parar e vai dar atenção a quem? Para uma mãe. E vai dizer para ela, mulher, não chore.
Irmãos, pensa você, já fez muito funeral. Como é que tu vai dizer para uma mãe que perdeu um filho? Eu já fiz o funeral de um bebê de 2 meses. Foi o pior para mim, assim, porque eu sou fraco e gosto de morte. Não é porque tu vê uma choradeira, se for um amigo, então, parente. Porque você lembra daquela pessoa, né? Que deixou saudade, né? E aí, ele fala, mulher, não chore. Por que ele disse? O único que podia dizer, não chore não. Porque eu vou dar continuidade na tua história. Aleluia. Não chora não, porque tu não vai voltar para casa do mesmo jeito. Amém. Não chora não, porque eu estou aqui, eu tenho o poder de dar a vida. Não chora não, porque eu estou aqui para resolver e solucionar essa situação na tua história. Por isso, irmão, eu não sei como é que você entrou nesse lugar. Não sei como é que está a tua casa, mas existe um Deus. E eu creio, eu sou tão biblista que se tivesse escrito aqui que um camarão engoliu Jonas, eu ia acreditar. Porque milagre não se explica, milagre se aceita. Aleluia. Se tivesse escrito isso aqui, meu irmão, eu não tem nem o que a física ia falar. Eu sei de uma coisa, que ele tem poder de fazer o extraordinário. Quem sabe você está sentado aí e está pensando, pastor, tu não sabe como é que está lá em casa. Tu não sabe como é que está lá no meu trabalho, como é que está lá na minha família, como é que está aqui no meu ministério. O senhor não sabe, eu não sei e nem quero saber enterrado de quem sabe. Porque tem gente que só sabe fofocar, mas não ajuda em nada. Aqui não tem isso não, estou falando da China, tá? Da China, tudo lá é da China. E aí, o que acontece? Jesus, quando chama aquela mulher, ele toca no esquife, o menino ressuscita. E ele entrega para aquela mãe. Aleluia. Dizendo, Glória a Deus. volta para casa. Aleluia. Sabe que tu não vai voltar chorando, tu não vai voltar lamentando, tu não vai voltar cabisbaixo, tu não vai voltar com luto, tu vai voltar saltando de alegria, você vai sair hoje deste lugar, vai sair chorando, irmão, vai sair dizendo glória, seja louvada, é o nome do Senhor. Eu não sei quando você entrou neste lugar, mas ainda tem nada, fruto da vide, ainda tem uma jornada, todavia eu me alegrarei no Senhor, do Deus da minha salvação. Eu não sei, irmãos. Glória a Eu Deus. não sei como você entrou aqui hoje, mas eu preciso fazer uma oração por você. Que oração é essa, pastor? Uma oração de renovo. Porque Deus está dando continuidade na tua chamada hoje. Aleluia. Tem gente, irmãos, que começa a esperar quem vai primeiro, irmão. É você e Deus. Não fica esperando, se alguém for, eu vou, irmãos. Cada um sabe da sua dificuldade, da sua necessidade. Tem gente que fica esperando, eu não quero mostrar, eu não estou orando para fraco, não. Estou orando para corajoso. Para continuar de pé dizendo, eu sei que Deus tem poder de me dar vitória. Quem sabe você está como Jó, enfrentando dificuldades, adversidades, e está dizendo ainda que a árvore esteja cortada. Tem como piorar? Tem. Arrancada a raiz dela da terra. Tem como piorar, mas não tem. E essa raiz que se foi arrancada, apodrecer. Meu Deus. Pensa nesse homem, irmão. Mas ele vai dizer, mas somente é o cheiro das árvores. Aleluia. Esse homem que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Ninguém está falando com ele. Voltará a brotar. Voltará. Da sua dificuldade. Aleluia. Por isso, nessa música, permissão do meu comandante, fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Por que, pastor? Aleluia. Eu queria orar por você. Aleluia. Glórias a Deus. Eu queria orar para que você, juntamente comigo, peçamos ao Senhor, Senhor, dá continuidade na minha chamada. Vem aqui à frente, por favor. Vem para cá. Isso. Chega pertinho aqui, eu sou feio, mas não morro não. Chega pertinho.